Olá, minha gente! Seja bem-vindo a mais um Ponto Zero. Esse quadro aqui do canal que eu trago questões mais práticas, assuntos mais práticos para você, assessor de influenciadores, se desenvolver, crescer e ter sucesso aí no mercado. E também para você que quer se tornar assessor de influenciadores e não quer cometer alguns erros que podem ser muito grandes que eu já cometi, tá, gente? Então eu trouxe aqui algo para vocês nesse tema de hoje, erros, né? Os maiores erros que os assessores cometem, que eu já cometi, que colegas já cometeram, alunos, amigas, enfim, várias pessoas já cometeram, mas eu não quero que você cometa. Então aprende aqui com os meus erros que você vai acelerar anos, muito tempo aí da sua vida. Se eu tivesse tido acesso, gente, eu sempre falo isso para as minhas alunas, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar, de ouvir, de me conectar com outros assessores, quando eu me tornei assessora, quando eu estava começando, teria me poupado muito tempo, principalmente nos erros que eu cometi. A gente comete vários erros na nossa jornada, né? Isso não... Aprender um pouquinho com os meus erros não vai impedir você de errar, mas vai impedir você de errar as mesmas coisas. Então, se eu tivesse tido essa oportunidade, com certeza teria me poupado aí meses, anos, talvez, do meu crescimento profissional. E para começar, gente, primeiro ponto que eu quero levantar eu não vou falar sobre erros que não são erros assim, do dia a dia, né? Vamos dizer, roubar, superfaturar, né? Ser desonesto. Isso é crime, não é erros do dia a dia. E, inclusive, não precisamos nem entrar nessa pauta, né? De que isso não é uma questão, não pode ser, nunca pode acontecer, a gente não pode ser conivente, né, com pessoas, assessores que fazem isso. Então não vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre erros comuns que acontece, né, que a gente acaba caindo. Inclusive o primeiro deles é até meio dúbio, assim, né, podemos dizer. Você vai entender um pouquinho mais quando eu for explicando, mas o erro é dar tudo o que o influenciador quer. Esse é o erro 1, né? O erro número 1, que talvez seja o maior dos erros que você pode cometer. Por quê, gente? Seguinte, nós, assessores, a gente faz a parte comercial do influenciador. O que isso é, né? O que é fazer a parte comercial? É conectar os nossos influenciadores com as marcas e com a fonte de renda deles, né? Fazer relacionamento com as marcas, intermediar os contratos, fazer com que aquela publicidade vá pro ar da melhor forma possível. Só que às vezes você tá num contrato com o influenciador, né? Você tá assessorando o influenciador que tem muito potencial, influenciador que vai super além, que se entrega, que faz acontecer, que você sabe que vai crescer, que tá dando um bom faturamento, que tá vendendo bastante, que você tá ganhando dinheiro e tá todo mundo crescendo. E você vai se empolgando, vai se entregando, vai se jogando e vai indo muito além nas suas entregas. Tá, Maria, mas isso é errado? É eu querer me dedicar, me esforçar pra fazer acontecer? Eu tô fazendo uma coisa errada? Não, de forma alguma, mas isso pode acarretar em uma série de problemas lá na frente. E é isso que eu quero te poupar de viver, tá? Por quê, gente? Justamente porque às vezes você vai lá e se torna um assessor de imprensa desse influenciador, né? Começa a conectar ele com a mídia, começa a conectar ele com a TV, com rádio, e fazer toda essa intermediação, que é um outro serviço, é um serviço de assessoria de imprensa. Ou então você começa a ajudar ele no conteúdo, né? Começa a roteirizar vídeo pro canal, começa a dar ideia pro TikTok, começa a ir gravar com o influenciador na casa dele, começa enfim, ser responsável ali por aquela criação de conteúdo. Depois disso, você começa a ser assistente pessoal desse influenciador. Então, você começa a ver se ele tem cabeleireiro, se ele tem dentista, se ele tem aniversário do tio, do primo, do avô, começa a cuidar da agenda pessoal. Você começa a entregar, gente, muito além do que as intermediações dos contratos comerciais. E a gente tá falando de 3 profissões distintas: assessoria de imprensa, assistente pessoal, produtor, roteirista, diretor, né, um monte de profissões, e você começa a ficar sobrecarregado e muitas vezes você começa a não fazer o seu trabalho bem feito, porque você tá entregando tudo além para esse influenciador. E você passa a não conseguir fechar contratos tão legais, não passa, né, a não dar tanta atenção para as marcas que esse influenciador fecha publi, não atende elas tão bem, com tanta agilidade, com tanta atenção, porque tá soterrado de outras demandas ali no seu dia a dia. Então isso é um erro muito grande que pode, né, uma coisa muito grande que pode acarretar, que é a sua sobrecarga. Mas daí, Maria, você diz, porque eu vou ficar sobrecarregado, eu não devo fazer?
Não, não é isso. Você deve sempre comunicar a esse influenciador que você está fazendo isso, que isso seria um trabalho remunerado de uma outra maneira, né? Caso você esteja fazendo isso de graça, eu tô dizendo, tá, gente? Que você deveria estar sendo remunerado, mas que você está dando um extra para esse influenciador. Que você está indo além porque você aposta nele. Então, qual que é a solução para esse erro? Você comunicar o que você tá fazendo. E não só deixar que isso vire uma bola de neve e que daqui a 1 ano, 2 anos, esse influenciador te cobre de tudo isso e você não saiba, não consiga sair dessa bola de neve. E você não consiga apostar em outros influenciadores, abrir a sua agência, ampliar o seu cast, ir além, fazer contratos, né, com marcas maiores, você fazer projetos comerciais mais legais, né, que te demandem mais tempo. Por quê? Porque você não consegue sair disso, porque você ensinou o seu influenciador de que isso era sua responsabilidade. Você acostumou o seu influenciador de que você ia fazer essas entregas e que não são. Gente, eu já fiz isso inúmeras vezes. Acontece, né? E eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu entro pra uma relação, quando alguém entra pra minha assessoria, eu acabo me desdobrando em 1000. O meu time acaba se desdobrando em 1000 pra fazer o que puder por esses influenciadores. E depois, gente, de um tempo, fica muito difícil de desacostumar eles. De dizer pra eles, na verdade, tudo isso aqui foi um extra. Não é minha função. Não é o que eu deveria estar fazendo por você, sabe? Então, acostuma o seu influenciador desde o começo a tudo, explica, né, pra ele que a sua função é comercial e que tudo isso que você tá fazendo é extra e é temporário. Por mais que o temporário seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando você decidir sair, parar de fazer, se você decidir parar de fazer, você vai conseguir. Você vai conseguir com muita tranquilidade. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a assessorar uma influenciadora, 2, 3, 4. Quando eu vi, eu tava assessorando várias. Tava assessorando muitas. E aquelas influenciadoras lá do início que eu não expliquei pra elas, e não é por mal, tá, gente? Às vezes elas te cobram ali disso, porque elas realmente acreditam que você tem que fazer. Então, eu acostumei elas dessa forma e eu não tava conseguindo atingir um objetivo que eu tinha, que era ampliar a minha agência, assessorar outros influenciadores, porque a sobrecarga dessas influenciadoras que eu fazia, né, o 360 delas, ocupava, né, eu tinha uma sobrecarga muito grande e eu não conseguia dar conta do meu objetivo, do meu sonho, daquilo que eu tava buscando. Então acabou virando um problemão pra mim, enfim. Depois disso a gente consegue, né, mas Maria, putz grila, eu estou vivendo isso agora, eu não vou conseguir sair nunca? Não. Você tem que ter bastante maturidade e bastante abertura e muita conversa com esse influenciador. E aos poucos você vai desdobrando, né? E tirando essa demanda de você. Seja contratando uma outra pessoa, né? Terceirizando isso, uma assessoria de imprensa externa, uma assistente pessoal externa, ou você trazendo para dentro do seu time, né? Eu fiz isso também. Contratei uma assistente para mim, para que ela cuidasse da agenda pessoal de alguns influenciadores. Eu fui criando estratégias, mas foi difícil, gente. Então eu não quero que você cometa. Sinalize isso pro seu influenciador, né? Senta com ele e alinha o que é responsabilidade de fato sua e o que é extra. E você fazendo um contrato bem feito, um contrato bem alinhado com esse influenciador, você já tá meio caminho andado, porque ali tá bem seguro, né? O que é sua responsabilidade e você não vai ficar soterrada aí de outras funções, tá bom? O segundo erro, gente, não saber dividir o pessoal do profissional. Maria, não posso então ser amiga das influenciadoras que eu assessoro? Amiga dos influenciadores que eu assessoro? Pode. Pode sim, não tem problema. A vida pessoal do influenciador é muito atrelada, né? Muito vinculada com a vida profissional dele, né? Basicamente, quase tudo e quase todos os influenciadores, o que acontece na vida pessoal acarreta na profissional, envolve a profissional, gera conteúdo, gera vídeo, gera engajamento. Então não tem problema, né? Você acabar se tornando amigo e ter uma relação pessoal com o seu influenciador. Mas você tem que saber dividir. E o que eu digo? Qual que é... como na prática você divide? É comunicação, gente. Basicamente tudo, né? É diálogo. Tudo é você abrir, conversar com ele. Então, quando você está fazendo algo, né? Até uma dica prática, assim, antes disso que eu ia falar pra vocês. Uma dica prática. A gente aqui na agência, a gente tem 2 WhatsApps. Tem um WhatsApp Business, que é o de trabalho, e tem um WhatsApp
pessoal, que é o WhatsApp normal ali. Quando eu tô falando com o influenciador sobre a vida pessoal, eu chamo ele pelo WhatsApp normal. Né? Então, vamos numa festa, vamos num barzinho, quero te convidar para o meu aniversário e tudo mais, eu falo no pessoal. Quando eu tô falando de job, de trabalho, de eventos de trabalho, de viagens de trabalho, eu falo lá no WhatsApp Business. E isso acaba virando, né, botando em caixinhas os assuntos. Isso não tem que ser feito, né, essa divisão, ela não tem que ser feita só lá no WhatsApp, ela precisa ser feita no dia a dia. Então, quando a sua influenciadora te convida para ir numa festa, você fala para ela, sim, eu vou como sua amiga. Eu vou estar lá como sua amiga. E você pode até criar uma brincadeira entre vocês. Tipo assim, ó, agora é a amiga falando. Ah, agora é a assessora falando. Eu faço isso com os meus colaboradores, eu faço isso com os meus influenciadores, eu faço isso com todo mundo. Pra conseguir dividir isso, né? Quando você tá fazendo uma reunião de trabalho, não fale da vida pessoal. Fale de trabalho. Deixa a vida pessoal de lado. Agora, acabou a reunião? Ah, vamos fofocar agora? Vamos falar da vida pessoal? O que tá acontecendo e tal? Não tem problema. Mas tem essa postura profissional de dividir esses dois momentos, porque você vai entender. E qual que é a consequência, né, de você misturar o pessoal com o profissional? A consequência é o influenciador perder um pouco o limite com você. Então ele perdeu um pouco o limite de achar que você tá numa festa e ele vai poder te cobrar de alguma coisa, te cobrar de algum job, te cobrar de relacionamento, te cobrar de N coisas que não são pessoais e que ele quer que você faça, porque ele... Ah, mas ela é minha assessora, ela tem que estar aqui pra fazer isso. Não, mas quando você sinaliza, eu estou nessa festa como sua amiga, ele consegue, né, o influenciador consegue virar um pouco essa chavinha junto com você. E você consegue virar essa chavinha e aproveitar como uma pessoa física, né, ali naquele momento. Então, ele pode acabar misturando, o influenciador pode acabar misturando e cobrando você de coisas em momentos que não são nada agradáveis. E você começa a não conseguir desligar, né, e parar de trabalhar em momentos de lazer. E isso pode ser muito desgastante no longo prazo. Isso pode ser muito desgastante para você ao longo da sua vida, né? Então, no primeiro ano ali, tranquilo, né? Eu sempre sou, como eu falei pra vocês, cometi muito esse erro lá no começo. Então, às vezes eu tava super curtindo uma festa com os meus amigos influenciadores e eu virava a chave, já assessorava, já fazia coisa, já fazia relacionamento e tudo mais. E durante um bom tempo isso foi tranquilo pra mim. Só que depois de um tempo, eles foram começando a perder um pouco o limite, né? Alguns deles, e isso começou a me cansar muito. E depois era muito mais difícil, né, de dividir. Então, se você puder fazer essa divisão, né, essas reuniões, sempre separando o pessoal do profissional, separar o WhatsApp do pessoal do profissional, separar, né, e comunicar a sua amiga, a sua assessora nos momentos que for para comunicar. Até vai ficar mais fácil de você dar bronca no seu influenciador como assessora. Porque a partir do momento que você dá uma bronca, às vezes ele cometeu algum erro, deu algum problema, você tem que ser mais dura com ele, você vai conseguir. Porque ele não vai ficar levando isso pro pessoal. Ele vai entender que é assessora, que é profissional e que a gente precisa ter alguns alinhamentos. Acabou esse papo, vocês vão tomar uma cerveja e vai dar tudo certo. Então separe o profissional do pessoal pra você ter uma vida mais leve aí como assessora, tá bom? E realmente isso pode virar uma grande bola de neve e você pode até acabar perdendo a amizade, acabar perdendo o influenciador assessorado, enfim. Erro número 3. Não fazer relatórios financeiros para apresentar para o influenciador. Então, o que acontece? Eu lá no começo, gente, e eu, assim, não sou só eu, né? Eu trouxe esses erros aqui porque eu vivi na pele, eu sei como é que é, mas no dia a dia de vários e vários assessores isso acontece. Apresentar relatório financeiro é muito importante. Ah, Maria, mas eu tenho lá uma planilha de todos os jobs que eu fecho, compartilhado no Drive com o influenciador e tal. Tem que ter, ótimo, maravilha. Mas todo mês você precisa fechar essa planilha em um PDF, mandar para ele por e-mail ou pelo WhatsApp e formalizar isso. Porque pela minha experiência, eu sei bem que os influenciadores não param para ficar olhando planilha, a maioria deles, né? Eu tenho poucos que fizeram isso aí na minha trajetória. Param para ficar olhando planilha, ou números e tal, você tem que resumir isso e entregar de uma forma bem clara para ele. Tá? Então entreguem, registrem todos os publis que vocês fecham e todo mês ou de tempos em tempos, mande esse relatório formalizado ali pelo WhatsApp do influenciador e tem isso tudo registrado. Por que, Maria, que isso é tão importante? Porque, gente, tem muita gente falcatrua aí no nosso mercado. Vocês estão vendo o caso, né, do Luva de Pedreiro. Vocês estão vendo outros casos aí rolando na mídia. E tem muita gente que entra para esse mercado para passar a perna em influenciador, para crescer o olho, para realmente fazer coisa errada.
E você não vai fazer coisa errada, mas você, além de ser honesto, você tem que parecer honesto. Além de ser transparente, você tem que parecer transparente. Então, o que é? É você se assegurar em gênero, número e grau de que você não está roubando esse influenciador e que você está fazendo tudo certo. E por que eu digo que eu cometi isso? Porque eu não fazia relatórios, eu tinha planilha compartilhada no Google, eu mostrava para eles em reuniões, né, por vídeo ali pontualmente, ou presencial pontualmente. Eles tinham acesso, mas eu não enviava elas. E depois chegou gente falando coisas, então às vezes sai do seu controle, né? Às vezes pessoas vão falar, às vezes outros vão fazer, né, alguma coisa contra você. E você tem tudo certinho, tudo organizadinho e ninguém vai poder falar nada de você, tá? Então, desde o começo, faça tudo isso. Maria, eu já sou assessora há um tempão e não fiz. Faz agora e faz retroativo. Manda no WhatsApp pra ele, faz todo o relatóriozinho, bota na planilha bonitinho, não tem segredo, não é nada, meu Deus, um grande mistério, tá? Mas não deixa de fazer, porque isso é um grande dilema do nosso mercado, tem muita gente, né, desonesta por aí e a gente não pode acabar sendo prejudicada por essas pessoas que são desonestas, sendo que a gente não é. Tá? Então tenha tudo ali anotadinho, transparente. Quarto erro que muita gente comete, e eu também já cometi, e pode virar uma bola de neve, pode fazer você pagar mais imposto, pode fazer você gastar mais dinheiro, então fica aqui comigo. Se você não tem ainda uma conta PJ, né, ou seja, uma conta de pessoa jurídica para o seu CNPJ, tenha, tá? Principalmente se você já é um assessor que tá ganhando um certo dinheirinho e tal, separe a sua conta PJ da sua conta PF, separe a sua conta de pessoa física do dia a dia, que você paga o seu aluguel, que você compra o seu supermercado, das contas da empresa, do que você recebe da empresa, tá? Então deixa isso bem separadinho. Por quê, Maria? Porque você precisa ter isso muito organizado na sua contabilidade. Precisa fazer, né? Precisa ter isso bem organizadinho para que você consiga pagar a alíquota certa do imposto, né? E senão, se você tá entregando, né, fazendo todas as suas contas lá dentro da PJ, misturando tudo, você não vai ter como comprovar isso na contabilidade. Então, tô trazendo um erro um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais evoluído, mas é isso. Qualquer empresário, e você, assessor, é um empresário, mesmo que você seja autônomo, precisa ter a sua continha separada para você ter um salário, para você poder investir na sua empresa, investir em equipe, investir em estrutura, caso você queira. Precisa estar isso bem dividido para que você consiga construir. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Na verdade, eu falei em outro vídeo aqui para vocês que os degraus da escada da assessoria precisa estar bem sólida. Então, cada degrau que você vai plantando, se você não assistiu esse vídeo, é o vídeo anterior aqui do ponto zero, assiste lá. Cada degrau que você vai construindo na sua carreira tem que estar muito sólido, tem que estar muito bem estruturado. E um desses degraus, gente, é a sua parte financeira. Você precisa estar com isso bem organizado para você ter uma vida longa. Porque no Brasil é difícil a gente empreender, né? Às vezes, quando você ainda é MEI, você tem ali um imposto fixo que você paga, né? Uma taxinha fixa. Depois que você vira ME, a sua alíquota vai começando a crescer, né? O seu imposto vai começando a crescer e pode virar uma bola de neve e isso pode gerar consequências aí complicadas para você. Então, se você já está começando a assessorar, se você já ganha um dinheirinho com isso, cria uma conta PJ, tem várias contas hoje que não tem taxa, né? A gente tem C6 Bank, a gente tem Nubank, a gente tem Banco Inter, você cria de graça, pode ser para MEI inclusive, então não precisa se preocupar, não vai ser mais um peso no seu bolso, vai ser uma alegria você ter isso organizadinho, tá bom? Então esses são os 4 maiores erros que os assessores cometem por aí e que eu já cometi. Se você gostou desse tema de vídeo, eu posso trazer mais erros aí pra você aprender com os meus erros e não cometer eles novamente, tá? Então deixa aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos assim, que eu adoro fazer e eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito e muito mais rápido aí nessa carreira, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até a próxima.